Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Você está na IBP TV. Assista agora o culto de cura e libertação. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus. Ao que vive e reina para sempre, digno de sempre ser adorado. Esta manhã adoraremos a Ele, que é o digno de honra e de glória. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja adorado neste lugar, Senhor. Aleluia! Todos querem ser como Deus é, ter poderes e louvores, mas não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, quem deu a vida por nós, pagou o preço de cruz. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, quem nos restaurou e que nos curou. Caímos e erramos, mas permanece Deus, quem nos renovou.
como Deus é, de poderes e louvores, mas não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus que deu a vida por nós, pagou o preço de Cristo. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Não há nenhum que se compare. Vamos juntos cantar? Vem, grande é o nosso. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus. Aleluia! Não existe outro nome igual a ser adorado. Não existe outro nome que será glorificado, a qual todo joelho nos céus e na terra se dobrará ao nome de Jesus Cristo, o Senhor, nosso Deus. Te exaltamos, Senhor. Cante juntos. Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Tua glória
Na cruz venceu o nosso Rei. Ei, vem, com força declara. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Jesus. Até demasiadamente algo impossível para o Senhor. Ele disse: ei, não fui eu que te mandei, seja forte e corajoso. Através do nome de Jesus, sim, cadeias são quebradas, a vitória alcançará. Através do nome dele existe esperança. Cantemos o nome dele. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Creia e cante. Com teu erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Aleluia! Querido, você que está na sua casa agora, no trabalho, eu não sei onde você está nos assistindo. Eu peço que você levante a sua mão agora e assim como nós cantamos, que você glorifique e exalte o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele é. A palavra do Senhor diz que o nome de Jesus, Ele foi posto acima de todos os nomes. Então agora glorifique o Senhor, exalte ao Senhor, esse Deus que é o Deus poderoso, que é o Deus provedor, que é o grande El Shaddai, que é o Emanuel, Deus conosco. A palavra do Senhor diz que quando Jesus Cristo, Ele foi à cruz, no Calvário, Ele venceu a morte, porque nós estamos diante do Deus, que é o Deus todo-poderoso. Nós estamos diante do Deus, que é o Deus que está acima de todas as coisas. A morte não deteve, a pandemia não muda quem Ele é. Então, em nome de Jesus, que o teu coração, nessa noite, que o teu coração agora onde você estiver, seja um coração inclinado à presença de Deus, a esse Deus que é santo, a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que é grande, a esse Deus que é maravilhoso, que tem nos sustentado todos os dias. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam
renovam a cada manhã, e é por isso que nós estamos vivos. Exalte ao Senhor, querido, adore o Senhor, glorifique a Deus com teu coração, independente da tua circunstância, porque o Senhor, Ele é conosco, e Ele está aqui agora recebendo o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, ainda nesse coração alegre, nesse coração voltado à adoração, nesse coração voltado a louvar e a bendizer o nome do Senhor, eu quero convidar você a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Como nós cantamos, não há outro nome igual, não há outro Deus como o nosso Deus. Como nós cantamos, o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso que tem nos sustentado. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que tem mantido a nossa fé, tem mantido o nosso coração nele e tem também sustentado as nossas casas. A palavra do Senhor diz que o salmista Davi, ele disse: eu já fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Porque quem cuida do justo é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, agora eu peço que você entregue o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. Nós estamos aí colocando na sua tela as nossas contas. Você pode encostar o seu celular, fazer isso pelo QR Code. Você pode também fazer um Pix, fazer um TED, fazer um depósito, como você achar melhor. É importante lembrar que dízimo tem que ser dado dentro da igreja, na casa do Senhor. Por quê? Porque através dos dízimos nós mantemos toda a estrutura da igreja, através dos dízimos e das ofertas, nós estamos chegando através de você, nós estamos mantendo uma equipe para gravar esse culto, através dos dízimos e das ofertas, nós estamos mantendo os missionários no campo, através dos dízimos e das ofertas, nós estamos tendo a oportunidade de plantar igrejas. Então, eu sei que há muitas pessoas precisando de ajuda, mas o dízimo você tem que entregar ele na igreja, na sua igreja local. A oferta você também entrega aqui, mas você pode estender a oferta para a BCP, para o INSEC, ou para a igreja também que tem administrado com muito zelo, tem administrado também com muito cuidado aquilo que nós estamos recebendo na casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Cedo de
queridos, para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite. Eu sei que tem muitas pessoas com saudade da missionária Isabel. Ela ainda está em férias, ainda está cuidando também da saúde, cuidando do emocional, do espiritual, né? Creio que a missionária Isabel, que está nos assistindo, Bel, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado por estar aqui nesse culto que é tão precioso para nós. Que Deus te abençoe, Bel, descanse, faça bastante devocional, contemple o Senhor, cuida da saúde, Bel, cuida da alma, de tudo aquilo que de fato você tem que cuidar, você é muito preciosa para nós. Você que está com saudade da missionária Isabel, coloca aí no chat, missionária Isabel, saudades, amém? Coloca aí no chat, já já ela volta, já já ela estará aqui com vocês. E mais uma vez eu quero agradecer o privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor, que é uma honra para nós, é uma alegria e uma responsabilidade muito grande também. Semana passada o pastor Paulo Frutuoso, ele pregou em Neemias, e eu sei também que foi uma bênção. Eu acompanhei a mensagem, Deus falou poderosamente conosco. E não vai ser diferente agora nessa noite. Eu não sei se você está na sua casa, como nós oramos um pouco atrás, alguns minutos atrás. Eu não sei se você está no trabalho, mas eu sei que Jesus ele vai falar com você poderosamente. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 11. Números é um livro que encontra no Pentateuco, é o quarto livro da Bíblia. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes, na verdade, baseado nesse capítulo, já preguei algumas vezes. É um capítulo que sempre vem ao meu coração, agora estarei ministrando com vocês. E o tema dessa mensagem é impedimentos para uma vida abençoada. Estava orando ao Senhor, buscando ao Senhor, o Senhor ele colocou essa palavra no meu coração, e o tema dessa mensagem é impedimentos para uma vida abençoada. Aqui em Números, capítulo 11, que é o que nós vamos ler, mas eu quero te dar um pano de fundo. Números, que é um livro do Pentateuco, um livro que mostra a fidelidade de Deus, a sua aliança. Então Deus ele mostra a fidelidade dele mesmo diante de um povo que murmura. Se você ler o livro de Números, você vai ver que aqui tem várias manifestações de murmurações. Aqui nós vemos o povo, por exemplo, vendo a terra prometida e falando, nós não vamos entrar lá, nós somos como gafanhotos. Aqui nós vemos pessoas sendo engolidas. Aqui em Números capítulo 26, nós vemos uma mudança de uma geração. Porque Deus, ele trata com a geração rebelde, Ele vai tratando com a geração rebelde, mas chega um ponto que essa geração rebelde toda passa. Somente Josué, Caleb, a sua família, entra na terra prometida. Então nós vemos essa mudança no capítulo 26. Então Números é um livro que mostra a fidelidade de Deus, a aliança. Aquilo que Ele falou para Abraão, lá em Gênesis 12, que Ele começa trabalhando com Israel. Nós vemos também em Números motivações humanas e a provação divina. Então o homem sempre com as suas inclinações carnais e Deus permitindo algumas provações. Aqui também em Números nós vemos que o povo ele murmura tanto que vem serpentes e pica ali, né, e morde, e muitos deles morrem. Então Números é um livro que mostra a fidelidade de Deus, mas também o homem querendo viver a sua maneira. Números mostra a soberania de Deus sobre as outras nações. Esse é o conceito de Números. É interessante que o livro de Números, ele contempla 38 anos e 9 meses. Então, tudo o que se passa aqui no livro de Números, ele aconteceu em 38 anos e 9 meses. Quase o tempo, né, que o povo de Israel fica no deserto. Há uma troca de geração, como nós falamos. Em Números, um pouco antes, né, do capítulo 11, nós vemos a celebração da Páscoa, nós vemos a nuvem, né, sobre o tabernáculo, que é a presença de Deus. Então nós vemos em Números que esse Deus, o Deus de Israel, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que está com o povo, Ele é um Deus que chama Israel de meu povo. Agora em Números capítulo 11, que é o capítulo em qual nós vamos agora meditar, a minha versão ela é revista e atualizada. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles.
E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, o moía ou num grão, ou no grau, ou pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Nós estamos diante, Senhor, da revelação divina, da inspiração do Espírito Santo. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra do Senhor e acreditamos que hoje o Senhor está falando conosco através dela. Senhor, os nossos corações estão abertos para ouvir aquilo que será dito. E eu peço, Espírito Santo, guia-nos da forma que o Senhor quer, mediante a Tua palavra. Nós repreendemos agora todo principado, potestade, toda luta que possa se levantar contra essa palavra. E pedimos a Deus que ao final deste culto, nós tenhamos a compreensão daquilo que impede, Senhor, de alcançarmos a bênção. E que a nossa mente, Senhor Jesus, seja transformada. E o nosso posicionamento também seja transformado em nome de Jesus. Amém? Como eu falei para vocês, o tema dessa mensagem é impedimentos para uma vida abençoada. Israel tinha uma promessa de Deus que entraria numa terra que manava leite e mel, que é Jerusalém. Israel tem uma promessa de Deus: olha, vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês, vou transportar vocês a uma terra santa, uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que entre o Egito e Israel, entre o Egito e aquela terra que mana leite e mel, a terra prometida, Canaã, a Bíblia diz que tem um deserto. A Bíblia diz então que tem um ambiente transitório, tem um ambiente que Israel vai passar até chegar à terra prometida. Lembrando que para nós a bênção, uma vida abençoada, é a presença de Deus. Assim como Israel, nós temos um local físico também, que é os céus, a Nova Jerusalém, mas Deus já está conosco. Então, quando eu falo também daquilo que nos impede de viver uma vida abençoada, pensa naquilo que nos impede de viver uma vida com Jesus Cristo, ou de chegar também naquilo que Ele te prometeu que faria. Você tem uma promessa de Deus, nós temos uma promessa de Deus, mas entre a promessa de Deus e até viver aquilo que Deus falou, tem um ambiente transitório, tem anos, tem lugares que nós passamos, e esses lugares são semelhantes ao deserto. Então o povo de Israel aqui em Números capítulo 11, eles queixam-se do Senhor. E eu quero tirar 3 lições desse texto que nos impedem de viver uma vida abençoada. E a primeira lição desse texto é que o que nos impede, a primeira lição que nos impede de viver uma vida abençoada, o que nos impede de viver a promessa, o que nos impede de viver a bênção é queixar-se do Senhor. Primeira lição que nós tiramos, que a atitude de se queixar do Senhor, ela nos impede de desfrutar e de viver uma vida abençoada. Versículo 1 ao 3 diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor acendeu-lhe a ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Eu quero que você entenda, querido, que aqui eles estão no início da peregrinação. Aqui eles acabaram de sair do Monte Sinai e eles estão iniciando a sua caminhada no deserto. Talvez aqui eles estão 1 ano no deserto. Eles não estão mais que 2 anos. Talvez aqui eles estão alguns meses no deserto. Eles acabaram de entrar no deserto, que é a transição entre o Egito e a terra prometida.
Agora preste atenção nisso, esse povo que está questionando aqui o Senhor, que está se queixando do Senhor, é o povo que saiu do Egito sob a liderança de Moisés. O que eu quero dizer com isso, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, é que esse povo é o povo que viu as pragas caindo sobre o Egito. É o povo que viu o espírito ali de morte passando no Egito, e Israel, pelo sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais de suas casas, sendo guardados pelo Senhor. Esse povo aqui é o povo que viu o mar se abrir e passa no meio do mar. Esse povo é o povo que, quando está num calor ali de 40 graus, a Bíblia diz que vem uma nuvem sobre eles, para que eles venham caminhar debaixo dessa nuvem, suportando o calor e sendo guiados por Deus. Esse povo é o povo que, quando está saindo do Egito, a Bíblia diz também que à noite vem o Senhor sobre eles como um fogo, e esse fogo vai aquecendo eles, porque o deserto ele é extremo, de manhã ou à tarde ele é muito quente, e à noite ele é muito frio. Então Deus é o Deus que está guardando esse povo, Deus é o Deus que está zelando por esse povo, Deus é Deus que chama esse povo de meu povo, Israel, minha nação. Deus é o Deus que ouviu o clamor de Israel, e a Bíblia diz que ele vai até Moisés e fala: Moisés, volta lá para o Egito, liberta o meu povo, fala que o eu sou é contigo. Então esse povo é um povo que experimentou do amor, da proteção e da graça de Deus. Mas agora eles estão no deserto, e a ideia desse texto é que eles se queixam, porque eles percebem que eles vão ficar um período nesse deserto. Taberá, eles colocam o nome aqui de Taberá, mas essa região, a Bíblia diz que o Senhor ele fica irado com eles e queima, né? Vem como um fogo. Fogo na Bíblia, ele tem dois significados: ou bênção ou julgamento. Ou bênção ou julgamento, aqui é um fogo de julgamento. É a ira de Deus contra a murmuração daquele povo. Queixar-se é murmurar. Então a primeira lição que nós tiramos aqui é que a murmuração nos impede de viver a bênção, nos impede de tomar posse da promessa, nos impede de ter uma vida santa, de paz e de alegria na presença de Deus. Então Deus ele consome tudo aqui ao redor, e a ideia é que Taberá ainda é um lugar que floresce, ainda é um lugar fértil, ainda é um lugar que tem uma vegetação boa, ainda é um lugar que não é um deserto assim, tão deserto quanto eles estavam prestes a entrar. Eles estão aqui no começo, ainda tem vegetação, mas eles percebem que eles estão deixando os lugares verdes, estão entrando nos lugares desertos. Então o povo esquece de quem Deus é, e eles começam a se queixar, a murmurar. Querida irmã, querido irmão, você está me ouvindo agora, porque Deus, ele te possibilitou de me ouvir. Você está me vendo agora porque Deus, ele possibilitou você a me ver. Agora nós estamos online e Deus, ele nos deu condições financeiras de pagar uma internet. Talvez você está pelo celular, talvez você está pelo computador mesmo, ou pela televisão, por uma Smart TV. E você está me ouvindo porque Deus te deu condições para isso. Talvez você já é cristão há muito tempo e frequenta o culto da missionária Isabel. E Deus ele tem te prometido tantas coisas. Mais que isso, talvez você que está me ouvindo já experimentou a cura. Talvez Deus ele te curou fisicamente, talvez Deus ele te curou emocionalmente. Deus fez tantas coisas na sua vida. E agora você pergunta: Deus, onde você está? Deus, onde o Senhor está? Por que eu estou passando por uma pandemia? Por que eu estou privado de sair da minha casa? Talvez você diz assim: Senhor, antes da pandemia eu tinha uma condição financeira excelente, e agora eu tenho condições simplesmente de pagar as contas. Talvez você diz assim: Senhor, o Senhor não existe, porque murmuração é diferente de lamentação. Murmuração é diferente de falar assim: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, vem a meu favor, Senhor, me socorre. Senhor, está doendo, Senhor, eu não tenho mais prazer em viver. Isso é uma lamentação. Agora o que é uma murmuração? O que é uma queixa? É você falar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Deus falou que Ele vai fazer e você diz, Ele não vai fazer. Porque nós estamos numa pandemia. Deus falou para você que vai te levar a algum lugar e você diz, eu não tenho condições de ir até esse lugar. Deus, Ele falou para você que Ele vai libertar o seu marido, o seu filho, e você diz, Ele não vai libertar porque as pessoas estão morrendo e o meu marido e meu filho vão morrer antes de serem libertos.
A murmuração, ela ira a Deus, e o fogo de Deus vem sobre Israel, porque eles estão se queixando diante do Deus que eles viram fazer milagre. Jesus morreu por nós na cruz. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele morreu por nós. Jesus, Ele não morreu por pessoas boas. Jesus, Ele não morreu por pessoas agradáveis. A Bíblia diz que nós éramos escravos, agora nós somos redimidos. Redenção significa que Deus nos libertou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5, a Bíblia vai dizer que nós agora somos reconciliados com Deus, ou seja, Jesus já fez tantas coisas por nós, meu irmão, e acima de tudo a salvação. Você já é liberto, mas muitas vezes você vive como um cativo, porque você olha a situação agora e diz, Deus, Ele não vai mais fazer. Primeira lição que eu quero te dizer que nos impede de viver a bênção. A promessa específica, promessa geral, que é a presença de Deus, é se queixar, murmurar. Deus não vai fazer, pastor. Deus não vai fazer. Deus se esqueceu de mim. Isso é uma mentira de Satanás. A segunda lição, versículo 4 ao versículo 6. Depois que eles se queixam desse Deus poderoso, que eles viram milagre. A segunda lição, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Como eu falei, em 2016 eu preguei, baseado nesse texto no UP, falei sobre o populacho. Preguei acho que ano passado ou há 2 anos no Radical, falei sobre o populacho. E hoje eu quero mais uma vez falar sobre isso. Segunda lição que eu quero que você aprenda com esse texto. A segunda atitude que nos impede de desfrutar a bênção, que nos impede de ter uma vida abençoada, é ouvir o populacho. Sabe quem é o populacho, queridos? O populacho são egípcios ou pessoas de outras regiões que quando viu Israel saindo do Egito, aproveitaram para sair junto. O populacho também pode ser, ou são egípcios ou pessoas de outras nações que saíram junto com Israel, aproveitaram que Deus estava libertando Israel e foi junto. Ou pode ser também filhos mestiços, filhos de israelita com egípcia, de egípcio com israelita, e que não conhece o Senhor. O que o texto está falando aqui é que o populacho é um povo estranho. O populacho é um povo que não teme a Deus. É um povo que está no meio de Israel, mas não é Israel. É o povo que caminha junto, mas não tem a mesma mentalidade. E esse povo, quando ele está no deserto, a Bíblia diz que eles sentem saudade das comidas dos egípcios. Querido, entenda uma coisa. Quando Deus tira Israel do Egito, lá em Êxodo 20, que nós temos os 10 mandamentos, um dos mandamentos é guarda o sábado. Sábado é contemplação, sábado é descanso. Porque no Egito, Israel trabalhava 24 horas, Israel trabalhava levando chicote, Israel trabalhava de sol a sol. Era escravo, Israel era humilhado, os israelitas não tinham identidade. E eles comiam pepinos, repolhos, alhos porós, peixes. Comida de escravo não é comida boa. Eles comiam aquilo que os seus senhores falavam que eles tinham que comer e acabou, eles não tinham escolha. Agora eles estão no momento de transição. Saindo do Egito, estão agora no deserto, indo para a terra que mana leite e mel. Indo para a terra prometida, indo para um lugar chamado de Seu. E eles estão aqui com saudade do Egito. O populacho diz, lá a gente comia comida de escravo, mas nós comíamos. E a Bíblia diz, e os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dará de comer? O povo de Israel que viu Deus abrindo o mar vermelho. O povo de Israel que no capítulo 9 aqui celebrou a Páscoa. Eles dão ouvido ao populacho, que é um povo estranho, que é um povo que não é o povo de Deus. E eles dizem assim, é verdade, no Egito nós tínhamos peixes,
No Egito nós tínhamos repolhos, no Egito nós tínhamos alhos porós, no Egito nós tínhamos cebolas. E agora quem vai nos dar de comer? Querido, o que te impede de viver uma vida abençoada, o que te impede de viver uma vida de paz com o Senhor Jesus, são as pessoas e as coisas que você escuta. O que nós temos escutado? O que nós temos prestado atenção? No noticiário que mostra, morreu 1.900 pessoas de Covid. E eu não estou aqui indo para a linha do negacionismo. Covid está acontecendo, nós estamos numa pandemia, pessoas estão morrendo, eu perdi amigos. Pessoas que eu conheço faleceram. Mas o que você tem dado ouvido? As manchetes que dizem toda hora, uma hora atrás de outra, todo programa, um programa atrás de outro, que nós estamos numa crise financeira. O que você tem dado ouvido? As pessoas que dizem assim, uau, você é crente, mas você está passando agora por uma ansiedade, por uma depressão. Quem que você tem escutado? Nós temos que dar ouvidos para a palavra de Deus. Nós temos que dar ouvidos para o Deus que nos chama de meu povo, meu filho. Nós temos que dar ouvidos para o Deus que diz lá em João, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também estamos passando por um deserto, nós também estamos numa transição. Deus, Ele nos tirou do pecado e agora nós estamos aqui vivendo na terra, esperando a manifestação do Cristo quando o céu se abrir e Ele vai voltar para levar a sua igreja, a sua noiva. Quem que nós estamos ouvindo no deserto? As pessoas que dizem que Deus não existe, as pessoas que dizem que Deus não cura, as pessoas que dizem que Deus não liberta, as pessoas que dizem, mas antes de conhecer o Senhor, eu era mais feliz. Talvez você diz assim, antes de conhecer o Senhor, a minha vida era mais tranquila, antes de conhecer o Senhor. Quem que você tem escutado, meu irmão e minha irmã? Talvez aqui no culto da missionária Isabel, você já foi liberta, você já foi liberto, mas hoje vive como um escravo. E diz, Deus não me libertou, sabe por quê? Porque você está dando ouvidos para as pessoas que conheceram você antigamente, para as pessoas que te conheceram antes da mudança, da revolução do Espírito Santo no seu coração. Das pessoas que dizem assim, você agora quer ser santa, mas antigamente você ficava com todos os homens. Você quer ser santo, mas antigamente você sonegava imposto. Você quer ser santa, mas antigamente você falava mal de todo mundo. E você vai ouvindo essas coisas e você fala, é verdade. É verdade, eu não sou livre. Talvez você venha no culto da missionária há 10 anos e você fala assim, Deus me liberta, e o Senhor Ele já te libertou. E se você que está me ouvindo não é cristão, o Senhor Ele quer te libertar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Pastor, como? Entrega o seu coração para Jesus, recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai mudar a sua história. O apóstolo Paulo, ele era um assassino, ele virou um apóstolo que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Uma mulher que foi pega em adultério virou discípula de Jesus. O que eu quero dizer para você é que a graça libertadora do Senhor, ela é ilimitada. Ela é poderosa. A Bíblia diz em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há nada que impede o poder de Deus nas nossas vidas, mas nós podemos viver uma vida miserável, dando ouvido para as pessoas que trazem o nosso passado, que trazem aquilo que nos machucou, que trazem aquilo que nos feriu, que trazem aquilo que nos faz vergonha. E nós damos ouvido. Não empreste o seu ouvido para o populacho, não empreste o seu ouvido para o estrangeiro, não empreste o seu ouvido para quem tem saudade do Egito. Saudade de repolho, saudade de cebola, saudade de comida de escravo, e Deus prometendo uma terra que mana leite e mel. Saudade daquele emprego que você era humilhado, abusado, obrigado a mentir, e Deus está te prometendo algo muito melhor. Saudade daquele relacionamento que você era abusada, que você era abusado, humilhado, rejeitado, que as pessoas ligavam e falavam para o seu namorado ou para a sua namorada com quem você está, e a pessoa nem sequer falava que estava com você porque tinha vergonha. Agora você está com saudade disso, meu irmão, com saudade disso, minha irmã, sendo que Deus Ele tem uma família para você, sendo que Deus tem alguém melhor para você. Nós limitamos a bênção de Deus sobre nós. Deus Ele é abençoador,
mas eu tenho que me posicionar. Eu não estou falando de salvação, ok? Salvação vem do Senhor, é a ação de Deus, nós recebemos. Agora a bênção, existe em nós ações que atrasam essa bênção. Existem em nós ações que retardam essa bênção. E o que nos impede de viver uma vida abençoada? Primeiro murmuração, depois dá ouvido ao populacho. Pede conselho para gente que não é cristão, para quem não tem princípio bíblico. Pede conselho para as pessoas que não têm a mesma fé, que não conhecem o Deus da Bíblia, que não conhecem o Deus que prometeu, que não conhecem o Deus que chamou. Que tipo de música você escuta? Músicas criam ambientes. Filmes criam ambientes. Livros criam ambientes. Que tipo de música você escuta? Escuta a música que te lembra o seu passado e você diz: como eu era feliz. Como eu era feliz naquele samba, como eu era feliz naquele forró. Como eu era feliz naquele barzinho, como eu era feliz. Era mesmo? Ou você era um escravo? Aí esse povo que está debaixo da graça de Deus diz assim: nós não vemos nada, só vemos esse maná. Terceira lição que nós tiramos desse texto. Terceira atitude que nos impede de desfrutar da bênção é não compreender a provisão de Deus. Versículos 6 ao 9. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinho o moía num grau o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Esse povo, ele está aproximadamente 1 ano no deserto. Depois, mais para frente, nós vamos ler que eles ficaram 40 anos no deserto. As suas sandálias não desgastaram, não lhes faltou comida. Quando eles estão com sede, Deus ele tira a água da pedra. Tudo que o povo precisa, Deus está mandando. Só que o povo está comendo maná. Eu não sei se o maná ele era saboroso ou não, mas o povo está comendo maná há 1 ano, sem precisar trabalhar para ter esse maná, sem precisar se preocupar se teria ou não, porque todos os dias, no descer do orvalho sobre o arraial, caía o maná, toda noite eles tinham a porção necessária. Há um texto que diz que Deus falou para Israel: não precisa guardar, porque no dia seguinte vai vir o suficiente. Imagina que Deus ele providencia para você o café da manhã, o almoço, café da tarde, a janta. E ele fala assim: gente, come, não precisa guardar. Amanhã tem mais. Só que aí você vira e fala assim: não aguento mais o arroz e feijão. Eu não aguento mais o arroz e o ovo. Eu não aguento mais essa garapa. Eu não aguento mais essa água com açúcar. Eu não aguento mais, eu quero repolho, lá era divertido. Eu não aguento mais. Queridos, é um processo transitório. Eles estão recebendo um maná diário que vai os sustentar para chegar na terra que mana leite e mel. Na terra que as frutas, as uvas, eram cachos que os homens levavam em 2. Na terra que eles iam chamar de sua. E na comida que eles iam falar: que delícia. Nós perdemos o sabor de caminhar com Jesus. Nós perdemos a graça do Senhor sobre nós todos os dias. Porque nós falamos assim: eu não quero mais. Já cansou, eu quero novidade. Sendo que Deus estava os preparando para algo maior. Queridos, Deus está preparando a igreja para algo maior. E quando eu digo algo maior, eu estou falando do céu. Daquilo que a Bíblia diz que nos aguarda. A morada celestial, santa e eterna. Deus está nos preparando a eternidade. E nós ficamos olhando para a terra e falamos: eu não aguento mais isso. É um processo transitório. Não perca a bênção por sentir saudade do pecado do passado. O que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. O que Deus prometeu para você, Ele vai fazer.
algo específico que Deus falou que vai fazer, se foi Ele que falou e não é algo emocional, Ele vai fazer. Mas, querido, entre a promessa e o viver a promessa tem um distanciamento. Tem uma transição, tem um período transitório. Eu vou contar para vocês um testemunho desse culto, ok? Um empresário, um amigo nosso, ele disse que ele estava aqui no culto da missionária Isabel. E aí ele falou que estava lá no fundo, e a missionária Isabel orando, falou para ele, fique em pé. E ele ficou em pé, a missionária Isabel entregou uma profecia para ele, olha, Deus está falando que vai fazer coisas novas, que a sua empresa vai crescer, que você vai atingir um patamar que você não atingiu, que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, que você vai assinar contratos e tudo mais. A profecia foi bem específica, porque há profetas ainda nos dias de hoje, ok? Não profetas como na Bíblia, que coloca texto, né? O cânon, a inspiração é de Gênesis e Apocalipse, mas Deus usa ainda profetas para falar com a igreja, ok? Não para inserir texto. O profeta não fala aquilo que a Bíblia não diz. Mas Deus, Ele usa os seus profetas. Então Deus usou a missionária Isabel, que é uma profeta, uma profetisa. Aí esse rapaz chegou em casa e falou para a esposa dele, amor, a missionária Isabel falou isso, Deus usou a vida dela e agora vamos para cima. E era algo que ele estava orando. Queridos, sabe o que aconteceu? Talvez ele está me ouvindo aqui. Queridos, sabe o que aconteceu? A empresa dele começou a cair. Ele tinha um escritório, ele transferiu a empresa para a casa dele, ou já estava na casa dele, não lembro desse detalhe. Mas a empresa ficou na casa dele. Aí, se eu não me engano, ele recebeu ordem de despejo, ou atrasou alguns aluguéis. Ele teve que vender o carro. Ele teve que entregar o carro, ele falou, meu Deus, a missionária Isabel foi usada pelo Senhor, que agora a gente ia decolar, agora a gente ia viver, agora. Só que a missionária Isabel, ela entregou a profecia, aquilo que Deus colocou no coração dela, mas ela não falou o tempo. E ele ficou desesperado. E ele falou que nos momentos de angústia, ele chamava a esposa dele e falava, não, vamos acreditar, Deus vai fazer. Mas ele passou por um momento de angústia, de deserto, tirou as filhas da escola. Depois dali 2, 3 anos, ele recebe uma proposta de uma parceria. E hoje, para resumir o testemunho, a empresa dele está de vento em polpa, a empresa dele cresceu na pandemia, contratou mais funcionários, agora ele consegue viver tranquilamente na casa dele, pagando o aluguel, agora ele consegue pagar a faculdade das filhas, as 2 filhas na faculdade, conseguiu trocar de carro. Não é aqui teologia da prosperidade, mas o que eu estou querendo falar para você é que quando Deus usou a missionária Isabel, até ele viver aquilo que Deus prometeu para ele, ele passou por um deserto. Ele passou por um deserto. Agora, pelo que ele conversou comigo, ele não murmurou. Pelo que ele conversou comigo, ele não sentiu saudade do tempo do Egito. Pelo que ele conversou comigo, por mais angustiado que ele ficou, ele esperou no Senhor. Amém? Há uma promessa sobre a sua vida. A primeira promessa, que nós vamos morar no céu, que você vai morar no céu. A primeira promessa sobre a sua vida é que Jesus Cristo morreu por você para te fazer uma nova pessoa. A nossa terra prometida é a presença de Deus, a nossa terra prometida é o céu. Mas eu sei que você que está me ouvindo também, há promessas específicas para a sua vida. Assim como Deus fez promessas para a minha vida. Algumas já se cumpriram, outras em nome de Jesus vão se cumprir. Só que enquanto isso, Deus ele vai dando o necessário para a gente viver. E aí nós olhamos e pensamos, Deus, mas não é isso que eu quero. Eu quero o que o Senhor prometeu. O que Ele prometeu vai chegar. Mas por enquanto Ele te sustenta com o necessário. Por enquanto Ele te sustenta com aquilo que é o básico para você viver. Porque você está passando por um momento transitório. No momento transitório você pode perder a bênção. Mais uma vez, não estou falando de salvação. Mas você pode perder a bênção. Quanto tempo Israel ficou no deserto, igreja? 40 anos. Era o plano de Deus eles ficarem 40 anos? Não. Então, pastor, por que eles ficaram 40 anos? Porque eles murmuravam. O que nos impede de viver uma vida abençoada? Murmuração, queixar de Deus, ouvir o populacho e reclamar da provisão. Que é a murmuração também, mas a primeira você está falando de Deus, a segunda você está falando daquilo que Ele está te dando. Amém?
Eu não sei como você está vivendo hoje, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como que você tem passado os seus dias. Mas é transitório. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Amém? Se você não conhece o Senhor, entrega o seu coração a Ele, em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você estiver, nós vamos orar agora, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada coração, cada pessoa que está me ouvindo agora, eu me coloco agora como Moisés, orando, Deus, pelo povo de Israel. Que a ira do Senhor, ó Pai, não venha cair sobre o Teu povo. Eu sei que em Cristo Jesus nós já temos a ira do Senhor aplacada. Eu sei que em Cristo Jesus nós já temos de fato, ó Senhor, a ira do Senhor tirada de nós. Mas eu peço, ó Pai, que o Teu povo não experimente, Senhor Jesus, a consequência da murmuração. Que o Teu povo, Deus, não venha se queixar do Senhor. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou da prostituição, o Senhor nos tirou, ó Deus, da miséria, o Senhor nos tirou, ó Deus, da corrupção. O Senhor nos tirou, ó Deus, da bebedeira, o Senhor nos tirou da feitiçaria. Só o Senhor e quem está me ouvindo agora sabe de onde Ele saiu. Por isso, Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que toda queixa agora venha ser retirada dos lábios da Tua igreja. Nós pedimos perdão pela murmuração, nós pedimos perdão, ó Senhor, pelas vezes que nós falamos, Deus, o Senhor não vai fazer, pelas vezes que nós duvidamos da Sua capacidade, Senhor, sendo que o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, sendo que o Senhor é o Deus que alinha e alinhou os planetas, sendo que o Senhor é o Deus que lá em Salmo diz que dá ordem para o mar, e o mar ele não vai até onde ele não pode, ele vai até ali, areia e volta. Sendo que o Senhor é o Deus que toda a terra reconhece a Tua glória, todas as coisas veio, Senhor Jesus, através da Sua palavra. O Senhor é Deus poderoso, não há ninguém como Tu. Mas muitas vezes nós questionamos e falamos que o Senhor não vai fazer. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a nossa impaciência, perdoa, Deus, a nossa incredulidade e acrescenta hoje a nossa fé, Senhor. Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Ti. Acrescenta, Espírito Santo, no nosso coração fé. E nós não queremos ouvir o populacho. Pai, em nome de Jesus, agora coloca um filtro nos ouvidos da Sua igreja, de quem está me ouvindo agora, para não ouvir, Senhor, esse vizinho, Pai, que diz se você é crente, porque você está passando por isso. Tira, Deus, em nome de Jesus, toda crítica, Senhor, toda crítica, Senhor Jesus Cristo, venenosa, tira todo o conselho demoníaco, tira, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, todo sócio que diz que não vai dar certo, tira, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toda palavra de maldição de dentro dos lares, Senhor, todos aqueles que dizem, mas antes de ser crente era melhor, antes de vir para o culto da missionária Isabel era melhor, antes de ler a Bíblia era melhor, antes de cantar um louvor era melhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, e que nós venhamos entender, Deus, que é um processo transitório. Nós não queremos ouvir, Senhor, o populacho, nós não queremos ouvir aqueles que não Te conhecem, ó Deus, mas nós queremos ouvir e caminhar com pessoas que nos edificam. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, essa mulher ela já foi liberta, esse homem já foi liberto das cadeias que o amarravam, mas ele escuta, Senhor, de pessoas que levantam o passado dele e ele se sente acusado. Senhor, a Tua palavra diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A Tua palavra diz, ó Deus, que o acusador ele já foi expulso da Tua presença. Por isso agora, Senhor, eu repreendo toda acusação de Satanás à Sua igreja. Eu repreendo agora, Pai, em nome de Jesus, toda a saudade do pecado e do passado na vida dessa mulher e desse homem. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que os faz querer regredir e voltar para o Egito. Porque nós estamos diante do Senhor que prometeu para nós a terra prometida, que prometeu para nós, Senhor, a Canaã. Oh Deus, a terra que emana leite e mel. Além dos céus, além da eternidade, há promessas específicas. Cumpre sobre nós as Suas promessas. Cumpre sobre essa irmã, Deus, que está desesperada, sem esperança, a Sua promessa. Oh Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos reclamar do maná, não venhamos reclamar, Deus, do salário que talvez diminuiu, não venhamos reclamar, Deus, talvez da condição financeira que diminuiu, que nós não venhamos reclamar, Senhor Jesus Cristo, do fato de termos que ficar um pouco mais em casa e não ver as pessoas que nós amamos. Senhor, que nós venhamos entender que a Tua graça é sobre nós e nós estamos passando por um período de transição. A terra é uma transição, a terra é o nosso deserto.
Sustenta-nos, Senhor, nesse deserto. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo salário mesmo que tenha diminuído. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela comida, mesmo que seja uma cesta básica chegando de alguém. Nós agradecemos pela comida, mesmo que seja um arroz e feijão, porque nós sabemos, ó Pai, que para chegar na promessa, nós temos que passar pelo momento transitório. Oh Deus, que a Sua igreja, Pai, não seja impedida de viver uma vida abençoada. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a presença do Senhor esteja sobre nós. Senhor, que a Tua graça seja real sobre nós. E nós queremos viver todos os dias prostrados diante de Ti, mesmo no deserto. Ensina-nos, ó Senhor. Ensina-nos, ó Senhor, a viver no deserto, crendo que nós vamos chegar à terra prometida, em nome de Jesus. Amém? Querido, para encerrar essa mensagem, lembra que somente Josué, Caleb e a sua parentela estão na terra prometida, porque somente eles confiaram no Senhor. Entrega o seu coração a Jesus, confia no Senhor, descansa nele, e nós chegaremos juntos à terra prometida. Amém? Deus te abençoe. Abraço que não temos mais saudade.